Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um update diplomático aqui do canal Diplomacia com Café. Vamos começar. Gente, tivemos muitas notícias acontecendo ao redor do mundo e, claro, a gente vai falar aqui sobre esses tópicos aqui que me parecem ser os principais: segurança e crime organizado, relações bilaterais do Brasil, ou seja, do Brasil com uma outra nação, por exemplo, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Lembrando que também existem relações triangulares, relações trilaterais e vários outros tipos de relações, como as próprias multilaterais e as próprias relações plurilaterais, mas a gente está falando aqui sobre as relações bilaterais do Brasil em relação ao mês que a gente está, ao mês de fevereiro. A gente vai falar sobre geopolítica e multilateralismo e também sobre as crises ao redor do mundo e conflitos mais localizados, conflitos regionais. Bom, a gente vai falar aqui sobre o protocolo Brasil-Colômbia. Isso aconteceu muito recentemente. Houve a assinatura em Bogotá, capital justamente da Colômbia, do protocolo de intercâmbio de inteligência entre a Polícia Federal do Brasil e a Marinha da Colômbia. Houve essa iniciativa no âmbito do programa de combate ao crime marítimo da UNODC, que é uma convenção da ONU. O objetivo, gente, é justamente fortalecer a cooperação operacional contra o narcotráfico em rios transfronteiriços. Obviamente que entre o Brasil e a Colômbia existem rios transfronteiriços. Em geral, a gente tem tanto montanhas, cadeias montanhosas, quanto rios, como sendo divisores entre os países. E até mesmo entre os estados brasileiros. Quando a gente fala sobre o Rio São Francisco, ele divide os estados da Bahia e de Minas Gerais. Então, os rios e as montanhas, né, cordilheiras, são muito importantes aí para divisão mais precisa, divisão mais exata entre territórios. A gente tem iniciativa, então, no âmbito do GMCP, do UNODC, que é uma convenção da ONU, integra justamente uma arquitetura tripartite com a Polícia Nacional do Peru, o PNP, e a base jurídica alinhada à Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional. Inclusive, o Brasil está cooperando com os Estados Unidos. Havia uma resistência do próprio governo brasileiro, mas depois de tudo que aconteceu, parece que essa resistência diminuiu na Tríplice Fronteira. Bom, então essa daí é a notícia em relação, não é, ou melhor, o update diplomático em relação ao protocolo Brasil-Colômbia, não é, essa cooperação aí de Brasil e Colômbia para o combate ao narcotráfico. A gente tem a segurança global, com o fim do START, um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, e também a missão Sentinela do Ártico no âmbito da OTAN. Inclusive, o chanceler alemão, o Merz, ele disse que, com razão, que os Estados Unidos, quanto a própria Alemanha e outros países, possuem vantagens dentro desse acordo. Faz muito sentido isso. Lembrando que a 5ª reunião tripartite amazônica aconteceu em agosto do ano passado, com autoridades do Brasil, da Colômbia e do Peru, reforçando justamente uma coordenação contra crimes transnacionais com foco em intercâmbio de inteligência e operações conjuntas nos rios da bacia amazônica. A gente sabe que... vou trazer uma notícia também de janeiro deste ano, de 30 de janeiro. Houve uma conversa aí para uma parceria estratégica Japão-Mercosul. Inclusive, eles tentam um acordo de livre comércio. Foi a primeira rodada de consultas realizadas em Assunção. Houve discussões sobre comércio, investimentos, cadeia de suprimento e transição energética. Inclusive, transição energética foi um tema que o Brasil trouxe aí para o próprio G20 durante a presidência pro tempore. O comércio em 2025 com o Japão foi de 13 bilhões de dólares. O Brasil teve déficit com o Japão e também com várias outras nações. Com a própria Rússia teve o maior déficit, com a Alemanha. Eu não vi o déficit com a Índia este ano, mas teve déficit com a Itália e com a França, além da própria Alemanha no ano passado, na verdade. Bom, de fato, o Brasil teve superávit com 5 nações e teve déficit com 5 países. Então, a Rússia foi o maior déficit. Bom, gente, falando um pouquinho sobre a América Latina, que é um tópico sempre importante, que o Brasil fica na América Latina, a gente teve a reafirmação de solução pacífica de controvérsia e não intervenção recentemente, haja vista as operações que o Trump tem feito aí no Caribe, no mar do Caribe, e, de fato, há uma certa maior coesão entre os países latino-americanos e o próprio Caribe, que fica na América Latina, claro.
O Brasil reiterou justamente o compromisso com a integração regional e o direito internacional, o princípio da não intervenção, não é, que está presente justamente no artigo 4º da Constituição Brasileira, na própria Carta da ONU está presente esse princípio. Houve a candidatura também da Michelle Bachelet à ONU, chilena, justamente com o endosso do Brasil, e também do México e do próprio Chile, apresentaram essa candidatura aí à secretária-geral da ONU, defenderam o fortalecimento do multilateralismo. Bom, vamos aqui para mais uma notícia, lembrando que tanto Estados Unidos quanto Rússia não assinaram, porque já expirou o novo START. Ou seja, a fim das restrições juridicamente vinculantes entre Estados Unidos e Rússia, e a ONU alerta para os riscos à paz e segurança e à segurança internacionais, claro, eles têm que buscar um acordo quanto antes, porque os Estados Unidos são o segundo maior detentor de ogivas nucleares, a Rússia é a primeira, justamente herdeira tanto da Ucrânia, não é? Porque a Ucrânia ficaria com a Crimeia e a Rússia, né, ficaria com as armas, né, ficaria com parte das armas nucleares. O que aconteceu foi que a Rússia decidiu invadir a Crimeia, tomar a Crimeia, embora houvesse uma grande parcela de russos naquele país, né, viola o direito internacional, e eu não vou entrar no mérito se isso é certo ou não, mas os russos acharam que seria de interesse deles fazer isso. 5 de fevereiro, a gente teve a Comissão Brasil-Rússia, a CAN, inclusive o vice-presidente estava, o Geraldo Alckmin. A gente tem um reforço da parceria estratégica em comércio, energia, fertilizantes, inclusive o Brasil importou muito fertilizante da Rússia, mais de 80%, 90% foi justamente ao redor de fertilizantes. Comércio bilateral foi de 10,9 bilhões, a gente teve justamente um déficit com a própria Rússia de Vladimir Putin. A gente teve uma crise política no Haiti recentemente, e a gente tem que falar sobre isso, claro. Vamos abrir aqui mais uma caixinha aqui, relações bilaterais do Brasil, que foi a próxima notícia que eu organizei aqui para vocês. Viagem à Ásia, claro, o presidente Lula vai à Coreia do Sul justamente tratar num foro de alto nível sobre essa questão da inteligência artificial, uma questão inescapável para a gente todos os dias. Vai falar sobre minerais críticos e terras raras, o Brasil é o segundo maior detentor de terras raras do planeta, e o Plano de Ação Brasil-Coreia 2029, e parcerias estratégicas, claro, Comissão Brasil-Rússia, nome da CAN, acordos com o Panamá, a CFI e a CE76, e o comércio Brasil-Reino Unido também está em alta, foi um saldo aí maior aí que aconteceu, houve crescimento do comércio com o Reino Unido. Bom, gente, vamos aqui para geopolítica e o multilateralismo. ONU e governança global, a gente tem a candidatura, como eu acabei de falar, da Michelle Bachelet, apelo por uma reforma institucional, lembrando que o Brasil faz parte do G4, pleiteia justamente uma expansão do Conselho de Segurança para mais outros membros. Não se entra no mérito, claro, do poder de veto, mas durante 15 anos iniciais, mas o pleito do G4, que engloba, por exemplo, a Alemanha, é de que haja mais 10 países no Conselho de Segurança. Então, a gente tem atualmente 15, teriam 25, e seriam mais 6 permanentes e mais 4 rotativos. Então, essa é a proposta aí que o Brasil pleiteia, claro, unidos pelo consenso. A Argentina faz parte, é contrária justamente ao pleito brasileiro. A gente tem os blocos econômicos, né, que eu acabei de falar, parceria Japão-Mercosul e aliados dos Estados Unidos e aproximação com a China, inclusive o Canadá está, entre aspas, flertando também com Pequim. Vamos continuar aqui. Bom, eu falei sobre a viagem do presidente Lula à Coreia do Sul, e em 2025 e 2026 a gente já tem um crescimento de 10,5%, totalizando 16,3 bilhões, entre Brasil e Reino Unido. Há um superávit britânico de aproximadamente 3,5 bilhões de dólares e uma expansão relevante no setor de serviços. Quando a gente fala sobre a OTAN, como eu acabei de colocar, não é, na primeira notícia, há uma missão para fortalecer a presença militar no Ártico, com razão, justamente pelas investidas norte-americanas, ou melhor, as investidas do Trump em relação
a Groenlândia, tensões relacionadas justamente a questões de segurança, e os aliados dos Estados Unidos estão se aproximando um pouquinho da China, estão, entre aspas, flertando com a China, Reino Unido, Canadá e França, buscando diversificação econômica, movimento ocorrendo em meio, claro, a tensões comerciais estratégicas com Washington, D.C. Bom, a gente vai falar então agora sobre o nosso último tópico. Seria interessante também falar sobre o Haiti e as medidas de Israel na Cisjordânia que violam o direito internacional. Claro que a gente não está entrando no mérito se isso é certo ou errado, porque certo e errado depende dos interesses de cada país, obviamente. Crises e conflitos regionais, a gente tem então a América Latina, não é? Lembrando que a América Latina, ou melhor, as OPACas foram criadas aí com uma resolução da ONU, 41/11 em 86, garantindo uma região livre, aí, pacífica, algo que foi iniciado pelo Tratado de Tlatelolco de 67, mas que com o tempo a gente criou esse conceito de que a América Latina seria uma região livre, uma região periférica no mundo, e muita gente não fala sobre a América Latina justamente por ser uma região que não tem tanto poder. Então, seria interessante, claro, mudar essa ótica que é colocada sobre a América Latina, mas, novamente, isso daí só poderia acontecer, na minha visão, se o Brasil, por exemplo, tivesse uma bomba atômica ou alguma coisa nesse sentido. E isso daí é um pouco mais complexo, porque envolve muitos interesses. Né? Claro que não é dentro do BRICS um consenso de que o Brasil deve ocupar um assento permanente, e caso o Brasil tivesse armas atômicas, claramente renovaria as credenciais do país, nas palavras do diplomata Gelson Fonseca. Então a gente teria que repensar, não é, o nosso programa nuclear de fato. Oriente Médio, a gente tem então essa reunião do Trump e o Netanyahu falando sobre Irã e a faixa de Gaza. O interessante é que nem o Irã, nem os representantes de Gaza se manifestam muito sobre isso, então me parece que devido à falta de representatividade e também por esses países, de alguma forma, serem violadores constantes do direito internacional, a gente não tem muitos resultados positivos em relação a esse tópico. A gente tem uma condenação, sim, pelo Brasil, à expansão na Cisjordânia, parte de Israel, algo que o Brasil faz, não é, por aderir ao princípio do juridicismo nas suas relações internacionais, mas um ponto que eu queria colocar, gente, é que há uma crise no Haiti, e essa crise não é de hoje. Inclusive, a gente teve a MINUSTAH, que durou vários anos, terminou só em 17, já faz 11 anos que isso terminou, mas que ainda tem muitos embrólios a serem resolvidos no Haiti. Ocorreu o fim do mandato do CPT, do Conselho Presidencial de Transição, a gente tem cerca de 1,4 milhão de deslocados internos, segundo a ONU, e o Brasil defende a estabilização liderada, claro, pelos haitianos, defendendo aí o princípio da autodeterminação dos povos, inclusive está na própria Carta da ONU, artigo 1, parágrafo 2º. Bom, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria tratar com vocês. Me parece que a gente passou aí pelos principais tópicos e todas as notícias relevantes aí no âmbito internacional e que envolvem, claro, o Brasil. Gente, ficamos por aqui. Desejo um forte abraço para vocês, um excelente feriado que se encaminha pela frente e espero vocês num próximo update diplomático.